E aí, meu povo? Seguinte, hoje a gente vai trocar uma ideia, como se a gente estivesse na mesa de um bar, entendeu? Tomando chopp, se você não bebe, tomando suco, qualquer coisa do tipo, tomando um negócio, porque é uma conversa que na maioria das vezes mexe com muitas pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre dinheiro, um assunto que aos olhos de muitas pessoas é muito delicado, é muito evitado, mas é muito necessário de ser conversado e de todas as cartas serem colocadas na mesa para que a gente eleve o nosso potencial cada vez mais e consiga fazer de fato tudo que a gente tem capacidade de fazer. Então, eu vim trazer um pouco pra vocês da minha história em relação a dinheiro e também contar pra vocês um pouquinho da minha mudança de comportamento uns 2 anos antes de eu vir pra cá e o quanto isso mudou a minha vida. Eu acho que eu posso falar isso assim pra vocês. A forma que tudo mudou depois que eu comecei a cuidar de fato da minha vida financeira. Eu queria dizer que eu não sou especialista no assunto, eu não estudo a fundo isso, eu só vim dividir com vocês a minha história em relação a dinheiro e qual foi a mudança de comportamento que eu tive para que eu pudesse aproveitar o melhor que a vida pode proporcionar. Eu sempre me apresento, então se você não me conhece, meu nome é Alessandra, eu moro na Inglaterra há 4 meses e esse é um canal onde eu converso sobre diversos assuntos que mudaram a minha vida, mudaram a minha forma de pensar e também mostro um pouco da minha vida aqui pra vocês. Então se você não é inscrito, se inscreve, se você gosta desse tipo de conteúdo e eu prometo pra você que eu vou sempre trazer a vida como ela é, sem muitas máscaras, aliás, sem nenhuma máscara, sem nenhum mistério, sem nenhuma fórmula mágica. A verdade é que a gente tem sempre que correr atrás do nosso pra fazer a diferença na nossa vida e na vida de quem vive ao nosso redor. Então vamos lá. O que aconteceu assim na minha vida, pra vocês tentarem resumir um pouco. A minha família era muito ok financeiramente, desde que eu me entendia por gente, nunca faltou nada, mas depois de um tempo, os meus pais se separaram. Foi um momento muito delicado que a gente viveu, foi um momento de mudanças totais na nossa vida. A gente tinha uma casa própria, meus pais venderam essa casa, na época a um preço não muito justo, mas enfim. O desespero pra se desfazer daquilo tudo foi maior. Erros que a gente comete na vida, mas enfim, não vou me falar sobre isso exatamente. Mas a gente começou a viver uma dificuldade financeira muito grande, a ponto de, por muitas das vezes, faltar comida, faltar luz, faltar gás, faltar um espaço, faltar uma cama, faltar um armário. A gente viveu entre caixas durante muito tempo. Eu perdi muita coisa. Aliás, a minha família perdeu muita coisa. Muitas coisas. Então foi uma readaptação muito grande que a gente teve que viver, mas muito necessária. Passei muito tempo na casa de amigos, me perdi, me reencontrei, me fortaleci, me reinventei, perdoei, enfim. Conheci o Léo, me recompus, me refiz, cá estou eu. Então, existem muitos assuntos delicados que a gente pode vir a conversar aqui no canal, delicados e necessários, mas que talvez é algo que você aí do outro lado só precisa ouvir de que uma pessoa distante, que às vezes você nem conhece, que às vezes você admira, também passou por muita coisa e que seguiu a vida e cá estamos nós. Então assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, acho que eu nunca comentei sobre isso. A minha irmã mais velha sempre me incentivou a ter o meu dinheiro, a correr atrás das minhas coisas desde nova. Então eu sempre fui essa pessoa de correr atrás mesmo, no início não por necessidade. Mas que bom que eu comecei nova, porque aos meus 17 anos a vida realmente cobrou essa parte de trabalho, de correr atrás, de suar, de chegar tarde, de não ter final de semana, enfim, trabalhei em diversos lugares, em diversas coisas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então eu sempre já tive esse tato, devido a minha irmã me orientar muito, assim que eu recebesse meu salário, que por muitas das vezes era em dinheiro mesmo, eu já pegar e separar dinheiro por dinheiro e destiná-los ao lugar que eles deveriam ir. Então eu sempre pegava um papelzinho, anotava do que se tratava, isso é pra pagar meu celular, isso é pra eu, sei lá, dar pra minha mãe, isso, enfim. Então eu sempre tive já essa organização. Mas depois que eu conheci o Léo e que a gente, de fato, começou a ter uma vida juntos, a gente começou a sentir a necessidade de ter, de fato, uma planilha pra organizar a nossa vida financeira. Porque a gente sempre foi de planejar muito as coisas, de ter sonhos muito grandes. Então, essa necessidade de datar as coisas
coisas e ter controle de quanto que entra e quanto que vai sair foi se tornando uma necessidade real. Então, papel e caneta não tava mais sendo suficiente pra gente. Então, eu, enfim, desenvolvi uma planilha há 3 anos atrás, que inclusive no Instagram eu liberei essa planilha pra mais de 100 pessoas que me pediram. Eu acabei postando nos stories falando sobre ela e falando sobre o meu controle financeiro. E muitas pessoas se interessaram, foram mais de 100 pessoas que eu enviei a planilha e espero que, se você tá me assistindo e você recebeu a sua planilha, que você esteja usufruindo dela de fato como ela deve ser usada. Bom, então vamos lá. É muito provável que você já tenha um emprego ou que às vezes você não tem, mas tem muita vontade de ter e acaba se acomodando porque seus pais te dão ali aquela assessoria, mas o quanto antes você começar a ter controle da sua vida financeira, mais alto você vai voar. Contando um pouco dos nossos planos pra vir pra cá, eu era estagiária, o Léo não trabalhava, e aí ele teve esse start na mudança de comportamento, porque ele me via trabalhar muito, chegar muito tarde em casa, sair muito cedo, enquanto ele só ia pra faculdade, voltava. Então ele começou a ter interesse de trabalhar, e assim ele o fez, acabou resolvendo mudar de faculdade quando a gente de fato bateu o martelo sobre a nossa vinda pra cá. A faculdade dele era EAD, então ele estagiava de manhã e à tarde ele trabalhava no Uber. Enquanto eu de manhã fazia a faculdade e à tarde no início era estágio, mas aí eu fui cansando da faculdade, sabe quando não dá mais? E aí foi quando eu resolvi trancar a faculdade e, enfim, cheguei a me dedicar um tempo aos bolos. Eu abri uma marca de confeitaria no Brasil, depois eu fui pra shopping, depois eu saí de uma loja, fui pra outra. Então assim, eu nunca tive medo pra trabalho, eu sempre tentei ao máximo de tudo pra tentar me descobrir. E aí o que eu queria trazer pra vocês foram algumas mudanças de comportamento, como eu já falei aqui, que fizeram diferença pra mim e talvez faça diferença pra você. Tá tudo anotadinho aqui, ó. A primeira delas é você entender o tamanho do seu sonho, o que você quer, por que você quer. A outra coisa é você se permitir sair da zona de conforto. É muito fácil quando a gente recebe o nosso salário e a gente simplesmente gastar com a primeira blusinha que a gente viu na loja, ou ir num japonês que costuma ser caro, ou enfim, comprar um celular e parcelar em 1000 vezes. A gente tem que sair desse automático, a gente tem que sair dessa zona de conforto, a gente tem que mudar os nossos hábitos pra gente ter um resultado diferente, porque por muitas das vezes eu vejo pessoas reclamando da vida que leva, ou relatando quanto que é difícil conquistar algo, ou se questionando do porquê que pro outro parece sempre ser mais fácil do que pra gente, mas a gente não muda o nosso comportamento. Então é meio que impossível a gente ter um resultado diferente se a gente não mudar os nossos hábitos. Então, saia da sua zona de conforto. A terceira coisa é você entender de fato quanto você ganha. Totalmente, cada centavo. A quarta coisa é você ter de fato noção dos seus gastos, o quanto que você gasta, com o que você gasta. Isso inclui contas de telefone, lanches que você come na sua faculdade, contas de gasolina, passagem, até mesmo os luxos, né? Às vezes os privilégios que a gente costuma ter na vida normalmente, que é tomar uma cerveja, não sei, pedir uma pizza. Entenda o quanto que você costuma gastar e passe a gastar menos do que você de fato pode. Tá aí, ó, a jogada. Gastar menos do que de fato você pode, simplesmente não gastar tudo só porque você tem. A quinta coisa é você rever os seus gastos. É você passar a controlar se de fato tem necessidade de você pagar num plano quanto que você paga, se você não pode entrar em contato com a sua operadora e tentar negociar esse valor, se tem necessidade de fato você pegar tanto Uber quanto você pega, se tem necessidade de você pedir tanto iFood como você pede, se tem necessidade de você sair pra tomar uma cerveja, a quantidade de vezes que você toma, se você não tem a possibilidade de convidar um amigo seu pra tomar uma cerveja na sua casa, por exemplo, já é uma maneira de você economizar. Então, reveja os seus gastos. A sexta coisa é anotar cada centavo que você gasta. Como eu falei pra vocês, eu tinha o hábito de anotar até quanto que eu dava pra um artista no metrô. Uma bala que você costuma comprar no ônibus. É R$1 só. Esse R$1 vai fazer diferença se você guardar num cofrinho. Se você esperar acumular com R$1 que sobrou do mês anterior, faz diferença. Gente, eu sempre falo isso. Cada centavo importa. Cada centavo importa. Vocês precisam entender isso. Por muitas das vezes eu ouço o discurso de é só essa vez. O Uber tá só R$5. E não é só.
entende? Não é só, faz diferença. A próxima dica é em relação a rendas extras. Rola de fazer um brownie pra pedir pra vender no trabalho do teu pai, no trabalho da sua mãe, no trabalho do seu namorado, da sua namorada, na sua faculdade. É dar a cara a tapa, sabe, gente? Pra gente ter resultados diferentes na nossa vida, e por muitas das vezes a gente quer muito algo, mas a gente não encontra possibilidades disso acontecer dentro do nosso cenário. Então a gente tem que mudar o nosso cenário. Às vezes você faz uma faculdade e faz um estágio e se vê sem tempo de, sei lá, ter um outro trabalho, mas existem formas, de verdade. A gente só precisa, abrir o nosso leque, abrir a nossa visão. Procurem rendas extras para que facilite a realização dos seus sonhos. A próxima dica, essa é muito importante, é você sempre lembrar do seu propósito. Eu gosto muito de, por exemplo, um quadro dos sonhos. Eu gosto muito de ver vídeos sobre algo que eu quero realizar, de não parar de nutrir aquele desejo dentro de mim. Se você tem vontade de se mudar do país, veja vídeos de para onde você quer ir, veja fotos, alimente esse sonho dentro de você. Simplesmente não vire uma máquina de tenho que economizar cada centavo, tenho que anotar cada gasto que eu tenho. Nutra esse sentimento dentro de você. Não deixe isso se apagar com o tempo, porque às vezes a gente tem sonhos grandes e leva um tempo pra eles serem conquistados. Então, se a gente entra no automático de só juntar, às vezes a gente pode esquecer o porquê que a gente tá juntando, entende? A próxima dica é muito importante: permitir relaxar de vez em quando. Eu lembro que no Brasil, quando eu tava nessa vibe, né, de juntar o máximo dinheiro que a gente poderia juntar pra poder vir pra cá, às vezes eu sentia muita necessidade de ir ao shopping e comprar uma blusinha que fosse pra mim. Aquilo me fazia bem. Então, às vezes, o mês que tava um pouco mais de boa, eu ia no shopping. Eu não simplesmente pegava tudo que sobrou e guardava, não. Às vezes, a gente queria um japonês. Uma coisa que é muito legal é, dentro do seu orçamento, dentro do quanto você pode gastar no seu mês, na sua semana, você incluir uma válvula de escape, você incluir um momento de relaxamento, sabe? Porque ninguém vive assim também. Eu falo isso porque eu e Léo, a gente realmente abriu mão de muita coisa. E nem sempre isso é saudável. Então, quando eu converso com as pessoas em relação a esse planejamento de um sonho muito grande, a gente tem que incluir esse relaxamento, porque ninguém vive só de trabalho, sabe? É muito importante a gente respeitar o nosso limite, a gente respeitar o nosso estado de espírito, mas sempre lembrando do nosso propósito e não simplesmente entrando com aquela desculpinha: mas eu tô muito estressada, mas eu preciso relaxar, e aí todo final de semana você vai no restaurante e gasta com cerveja, e gasta com noitada, e gasta com pagode. Isso só distancia o seu sonho de você. E a última dica, 10ª e última dica, é o seguinte: depois que você conseguir de fato aplicar essas 9 dicas, essas 9 mudanças de comportamento na sua vida, a melhor dica de todas: experimente o gostinho da conquista, de cada gotinha de suor que tem ali, de cada centavo que você economizou, de cada vez que você abriu mão de estar com os seus amigos num mega evento. Permita-se a sensação da conquista. Eu falei num vídeo onde eu e Léo, a gente contou um pouquinho da nossa história, a sensação que a gente teve quando a gente entrou no avião pra vir pra cá. É inexplicável, gente. Parece assim que tudo faz sentido. Eu tenho certeza que é um tipo de sensação que você possivelmente vai sentir quando você comprar seu carro, que pode ser um sonho seu, quando você entrar no avião pra fazer um intercâmbio, ou quando você de fato entrar no avião pra se mudar de país, como foi a sensação que a gente sentiu. É muito gratificante a gente de fato ver o resultado do nosso esforço. É claro que eu e Léo, depois que a gente chegou aqui e viu o nosso potencial e viu o tanto que a gente pode conquistar com o nosso foco, isso cria uma coisa dentro da gente que a gente sempre quer mais. A vida é isso, sabe, gente? É você ter propósito, é você ter um objetivo, é você ter uma meta, é você viver em prol daquilo, porque senão a gente acorda e a gente fica tipo assim: pra que eu levantei, tá ligado? Tipo, ai, que saco, eu tenho que ir pro trabalho. Ai, que saco, eu só tenho conta pra pagar. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que tem se tornado muito significativa pra mim o seguinte: a gente tem que passar a olhar o copo não como se ele tivesse meio vazio, e sim meio cheio. Entende? Então é isso, gente. Essas foram as mudanças de comportamento que a gente teve, que nos fizeram alcançar feitos muito gratificantes e especiais. Eu tenho certeza que se você aplicar isso na sua vida,
essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito, se permitir sair da zona de conforto, vocês vão passar a até mesmo olhar pra si próprio, entendendo o seu potencial, entendendo o tanto que você pode fazer se você tiver um pouquinho mais de foco. Às vezes só falta um pouquinho mais de foco. E eu falo tudo isso, gente, porque eu já me vi perdida, eu já me vi sem rumo, eu já me vi numa situação de falência na minha família, de muita frustração, de muita decepção, de muito medo, de doença, de desespero, ansiedade, depressão e síndrome do pânico. E eu tô aqui. Então, assim, eu preciso dizer pra você que se você tem um sonho de conquistar o mundo, você pode. Você só precisa de foco. É isso. Você precisa de foco e acreditar em você. Tenta entender a sua vida financeira, tenta entender a sua vida no seu trabalho, se você tá feliz, se você precisa mudar, e permita-se mudar, permita-se viver o melhor que a vida pode oferecer. É isso que eu tenho pra dizer hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais de quem eu sou, e eu espero muito que isso faça sentido pra você, assim como fez pra mim. Se você precisar conversar, se você quiser dicas sobre planilha, sobre como de fato aplicar isso na sua vida, eu tô disposta a conversar. Me segue lá no Instagram, eu sempre respondo todo mundo que me manda DM, todo mundo mesmo. Eu me esforço muito pra responder vocês o quanto antes, aqui nos comentários também. Eu tô aberta pra conversar e ajudar vocês a mudar esse comportamento e não ter medo nem receio sobre conversar sobre o dinheiro, que é muito problemático na vida de muitas pessoas, simplesmente porque é um tabu, tá bom? Então, ó, um beijo, curte esse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos que têm sonhos gigantes e às vezes acham que não são capazes de conquistar. Vocês são capazes, juro que são, assim como eu, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. About to leave, already packing, come with me.